A paz do Senhor, amados. Bom dia, glória a Deus. Mais um domingo, temos o privilégio de estar na casa do Senhor, amém? Deixamos as nossas casas, às vezes cansados, depois de uma semana tão difícil, né, irmãos? Todos nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas nós escolhemos estar aqui. Nós fizemos uma escolha, nós abrimos os nossos olhos essa manhã e nós dissemos: nós vamos à casa do Senhor. Eu vou à casa do Senhor, nós escolhemos. Assim como tiveram aqueles que escolheram não estar, nós escolhemos estar. E o Senhor tem uma porção para nós essa manhã, amém? Se vocês puderem se colocar de pé, abrir em Ezequiel 37. Amém? Aleluia. Nós vamos ler o versículo 9 e 10. Amém? Ezequiel 37, 9 e 10 diz assim: a seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que eles vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um enorme exército. Amém? Os irmãos podem se assentar. Já há algum tempo o Senhor tem ministrado meu coração com relação a essa palavra, e quando o pastor Reginaldo fez o convite, né, para eu estar aqui hoje, compartilhando, o Espírito testificou no meu coração, para eu compartilhar aquilo que o Senhor tem já falado comigo há algum tempo nesse texto de Ezequiel. Então, para nós entendermos um pouco aqui do que está acontecendo, qual é o cenário, né? Ezequiel, ele está no cativeiro babilônico. Jeremias ficou durante muitos anos profetizando ao povo que eles seriam levados cativos, porque o povo estava se contaminando, o povo estava se envolvendo com idolatria, o povo estava se afastando do Senhor. E então o Senhor levanta Jeremias ainda em Jerusalém, e o Senhor começa a dizer a Jeremias: fala para esse povo que eles precisam se arrepender, eles precisam se voltar a mim, eu escolhi eles e eles estão tomando um caminho muito perigoso. Então Jeremias começa a liberar sobre aquele povo essa palavra: olha, o Senhor vai trazer juízo sobre nós, nós precisamos nos arrepender. E o povo não ouve. E então o povo é levado cativo à Babilônia. Ezequiel está nesse cenário, Ezequiel já está neste cativeiro. Como aconteceu isso? Em 597 a.C., Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele invade Jerusalém. E aí, essa invasão, ela acontece em 2 partes. A primeira invasão aconteceu em 597 a.C. Nabucodonosor pega o seu exército, invade Jerusalém e leva uma parte daquelas pessoas. Nesse primeiro cenário, nesse primeiro momento, ele leva os nobres, ele leva os artesãos, ele leva os que tinham conhecimento técnico, aqueles que poderiam trabalhar, que poderiam produzir algo para a Babilônia. Nessa primeira invasão, nesse primeiro cenário, é quando Daniel vai levado cativo. Ezequiel e Daniel, eles estão no cativeiro babilônico. Os dois fazem parte desse cativeiro. Então, nesse primeiro cenário, Daniel vai junto com Mesaque, Sadraque, Abdenego, são levados cativos. Aproximadamente 10 anos depois, Nabucodonosor retorna a Jerusalém, e aí ele faz a segunda parte dessa invasão. Então ele pega um pouco daqueles que haviam sobrados. Nessa segunda invasão, aproximadamente 10 anos depois de 597 a.C., Ezequiel é levado cativo. Então, nessa segunda invasão, Nabucodonosor, ele leva os utensílios do templo, ele leva o rei, ele leva toda a família real e ele leva os sacerdotes e as famílias sacerdotais. Então, por que Ezequiel foi nesse cenário? Porque Ezequiel estava sendo preparado para ser um sacerdote. Ezequiel tinha um chamado sacerdotal.
E o Ezequiel vinha de uma linhagem sacerdotal. Sabemos que os sacerdotes não se apresentavam e não cumpriam o seu chamado de qualquer forma. E Ezequiel estava sendo preparado para assumir aquele chamado sacerdotal. E então, nesse segundo cenário é levado a família real, os sacerdotes, os utensílios do templo e as famílias sacerdotais. Então, Ezequiel vai junto com esse povo. Ezequiel tinha 25 anos quando ele foi levado ao cativeiro. O chamado sacerdotal, ele começava a ser exercido aos 30 anos. Então, Ezequiel é levado com 25 anos para um cativeiro babilônico. Aos 30 anos, 5 anos que ele estava cativo na terra dos caldeus, o Senhor fala com Ezequiel. A primeira vez que o Senhor fala com Ezequiel, Ezequiel tem 30 anos e está há 5 anos cativo. E o que eu vejo aqui? Eu vejo o Senhor dizendo para Ezequiel: Ezequiel, não importa se em Jerusalém, não importa se na Babilônia, não importa onde quer que você esteja, o seu chamado será, o seu chamado acontecerá. Acontecerá, porque irmãos, imagina a frustração de Ezequiel. Senhor, eu me preparei tanto. Sabe, Senhor, eu tenho um chamado. Eu carrego um chamado, o Senhor me separou. Eu tenho uma linhagem sacerdotal. E agora eu estou aonde? Eu estou aqui. A palavra do Senhor diz que ele estava à beira de um rio. Imagina, irmãos, quando nós vamos à beira de um rio, a gente fica pensando na nossa vida. E a gente vai ali conversando com o Senhor. E eu imagino Ezequiel dizendo: Senhor, 5 anos se passaram. Exatamente neste ano, eu estaria exercendo o meu chamado sacerdotal. Eu seria levantado como um sacerdote lá em Jerusalém. Mas aonde eu estou? Olha onde eu estou. E então o Senhor dá uma visão a Ezequiel. E a primeira visão, irmãos, que Ezequiel tem é da glória de Deus. Se nós formos lá em Ezequiel 1, a primeira visão de Ezequiel, ele vê a glória do Senhor. Ele vê os céus abertos e ele vê os seres viventes. E ele vê os 4 seres viventes, um com rosto de homem, outro com rosto de boi, outro com rosto de águia, outro com rosto de leão. E eu fico imaginando Ezequiel olhando para aquilo e falando: meu Deus, o que é isso? E o Senhor estava dizendo para ele: Ezequiel, independente se você está em Jerusalém, ou se você está aqui, ou aonde quer que você esteja, se você se submeter àquilo que eu tenho para fazer, eu vou fazer. E eu vou te usar. E então começa, irmãos, o chamado de Ezequiel na Babilônia. Então o Senhor começa a dizer para Ezequiel: Ezequiel, você vai trazer uma palavra para este povo de restauração. Eu não me esqueci de vocês. Eu não me esqueci de vocês. A dureza do coração de vocês levou vocês a este cenário. O afastamento de vocês com relação às minhas leis, com relação a quem eu sou, com relação àquilo que eu tenho para vocês, levou vocês a esse cenário. Mas eu não me esqueci de vocês. Então, se levanta, Ezequiel. Se levanta. Então, assim começou o ministério de Ezequiel, irmão. Só para a gente entender aqui o que está acontecendo em Ezequiel 37. Então, em Ezequiel 37, é mais uma das visões que o Senhor dá a Ezequiel. É um clássico do cristianismo. Todos nós conhecemos o Vale de Ossos Secos. Todos nós já ouvimos falar sobre o Vale de Ossos Secos em algum momento na nossa caminhada com o Senhor. E este é o cenário. E o Senhor colocou algumas coisas no meu coração. O Senhor ministrou ao meu coração sobre assuntos que o Senhor foi tratando com Ezequiel nessa visão. Amém? Então, se vocês puderem deixar a Bíblia de vocês aberta, Ezequiel 37, a gente vai passear um pouquinho aí sobre essa visão. Amém? Primeiro ponto que o Senhor colocou no meu coração, versículos de 2 a 4, diz assim:
Ele me levou de um lado para o outro e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração foi: Deus opera segundo a nossa fé. Quando o Senhor diz a Ezequiel: Ezequiel, se levanta. Eu vou começar a falar com você algumas coisas agora. E a primeira coisa que o Senhor diz para Ezequiel é: filho do homem, pode porventura esses ossos voltar a viver? E Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. E então o Senhor diz para ele: profetiza. Profetiza, se levanta, olha para esse cenário, olha para esse monte de osso, olha para esse cenário de morte, olha para essa situação e diga assim: ossos, ouçam a palavra do Senhor. E o Senhor está dizendo para nós essa manhã: eu posso? Você crê que eu posso? Você crê, Lili, que eu posso? Você crê, irmão? A mesma forma que o Senhor falou para Ezequiel ali diante daquele vale, ele disse: filho do homem, você crê que esses ossos podem voltar a viver? Então ele diz: diga para esses ossos, ouçam a palavra do Senhor. Irmãos, quando nós profetizamos, não é acerca do meu sentimento. Quando o Senhor me põe de pé e o Senhor diga: profetiza, não é acerca daquilo que eu quero, não é acerca do meu sentimento, é acerca da palavra do Senhor. Quando o Senhor nos diz profetiza, o Senhor está dizendo: eu tenho uma aliança com a minha palavra. Eu liberei uma promessa sobre Jeremias. Jeremias 29, ele diz para aquele povo: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Jeremias 29, ele libera uma carta sobre aquele povo que está lá no cativeiro. E o Senhor está dizendo através de Jeremias: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Então, quando ele está usando Ezequiel aqui, ele está dizendo: ouça a palavra, ele está dizendo: eu tenho uma promessa sobre vocês. O cativeiro não é o lugar de vocês. O cativeiro não é onde vocês deveriam estar. Mas ok, vocês escolheram estar aí. Ainda assim, eu tenho uma promessa sobre vocês. Se vocês crerem e se levantarem e profetizarem a palavra do Senhor, eu posso. Eu posso. Eu posso curar, eu posso transformar, eu posso libertar, eu posso. A nossa porção é crer. Filho do homem, você crê? Senhor, eu creio. Eu creio, independente do que os meus olhos estão vendo, independente das circunstâncias, eu creio. Eu creio e eu trago à existência a palavra do Senhor. Mas como trazer à existência a palavra se eu não gasto tempo com a palavra? Como eu trarei à existência as promessas do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família, se eu não sei quais são as promessas do Senhor? Eu vou trazer à existência. Uau, que legal, eu vou trazer à existência o quê? O que o Senhor tem liberado sobre mim? Quais são as palavras que o Senhor tem liberado sobre mim? Eu sei? Eu as conheço? Eu gasto tempo com a palavra do Senhor? Eu venho aos cultos, eu busco ao Senhor? Eu vou abrir aqui um adendo, irmãos, fazer uma propaganda dos PGs, que tem sido uma bênção. Quem tem participado aí dos PGs, irmãos, tem sido glória. Nós temos crescido, o Senhor tem nos ministrado. Mas aí nós vemos, as pessoas estão atônitas, indiferentes àquilo que o Senhor está fazendo. Porque, irmãos, não nos falta oportunidade. Nós temos cultos, nós temos culto de quarta, domingo de manhã, domingo à noite. A galera do Flow está queimando, tem os teens se reunindo. Ontem a Maju teve 2 eventos. Levamos ela às 9 da manhã e depois à noite lá na casa do Paladini. O Senhor tem nos dado estratégia, mas nós estamos nos envolvendo com aquilo que o Senhor está fazendo? Nós estamos envolvendo os nossos filhos naquilo que o Senhor está fazendo? Eu estou envolvendo a Maju.
No que depender de mim e do Lê, a Maju vai voar, ela vai muito além do que os nossos pés verão, muito além do que os nossos pés, aonde os nossos pés pisarão, mas não depende do Alex e da Lorena, não depende dos pastores, depende de mim e do Lê, de levá-la, de investir na vida dela. O que nós temos feito? Filho do homem, você crê? Eu creio que o Senhor tem algo para essa geração. E aí o que eu faço quando eu creio? Eu me movo. Eu profetizo, eu levo a minha filha, eu trago o Joãozinho para as células, sabe? Eu vou aos PGs, eu venho aos cultos cansada, sofrendo, mas eu venho porque eu creio. Amém, irmãos? Segundo ponto. Versículos 7 e 8, se você puder acompanhar aí. Versículos 7 e 8 diz assim: E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia um espírito neles. Segundo ponto que o Senhor colocou no meu coração: pode estar de pé, pode fazer barulho e ainda assim não ter vida de Deus. A palavra do Senhor, irmãos, não é a Lili que está falando, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está dizendo: aqueles ossos se colocaram de pé, ouvia-se um barulho, chocalho. Gente, imagina um cenário, irmãos. Imagina você estar diante de um monte de osso, um cenário de morte. E aí, de repente, o Senhor fala: profetiza. E aí Ezequiel falou: eu creio, eu vou profetizar. E aí Ezequiel profetiza. E aí vem um barulho. Aquele barulho de osso se juntando com osso. E Ezequiel vendo aquela situação. E aí, de repente, já não eram mais ossos. Eram pessoas. Tinha carne, estavam de pé, tinha tendões, já tinha órgão. Eram pessoas. Estavam ali, de pé. Mas o finalzinho do versículo 8 diz assim: mas não havia um espírito neles. E o que o Senhor colocou no meu coração: quantas vezes nós estamos assim? Estamos de pé, temos uma carne, temos um corpo, estamos funcionando, indo e vindo, talvez nem vindo, muito menos indo, vivendo, mas não tem ação do Espírito. Não temos relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Vivemos buscando as nossas coisas, as nossas vontades. Ah, Lili, está errado. Não, irmãos, não está errado. A palavra do Senhor nos diz que se nós crescêssemos, nós comeríamos o melhor da terra. Eu creio. Quem crê aí? Está liberado sobre nós, irmãos. Se o povo de Deus não viver bem, quem vai viver bem? Se o povo que caminha com Deus, que declara o Senhor sobre sua casa, sobre suas finanças, sobre a sua casa, não viver bem, me fala quem que vai viver bem. Mas o grande problema é que nós estamos correndo atrás de viver bem e nós estamos esquecendo de viver no Espírito. Eu quero viver bem, mas eu não quero viver no Espírito. Porque viver no Espírito exige muito mais do que acordar às 6 horas da manhã. Viver no Espírito exige muito mais do que chegar exausta no final do dia. Nossa, eu trabalhei tanto, Senhor. Nossa, o Senhor tem abençoado, tem crescido o número de clientes, o número de vendas. Tem, irmãos, glória a Deus, tem mesmo. Porque quando o Senhor encontra um coração disposto e uma terra fértil, Ele abençoa. Mas o grande problema é que eu me esqueço que para eu viver no Espírito, eu preciso ter tempo de relacionamento com o Espírito. E a palavra do Senhor está dizendo: fazia um barulho, mas não havia espírito neles. E nós vemos, irmãos, neste tempo, nós temos identificado neste tempo que a principal estratégia de Satanás é anular a pessoa do Espírito. Porque é o Espírito que nos convence. É, Lili, não sou eu que estou dizendo, João 16. É a palavra do Senhor que diz que o Espírito é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí nós vemos cristãos dentro das igrejas, 5 anos, 10 anos, 20 anos e não muda. E aí a gente pensa: meu Deus, o que acontece?
o Espírito não o convence, porque não tem relacionamento com o Espírito. Como eu vou ser convencida pelo ler de que eu preciso fazer? Irmãos, deixa eu dizer, o ler é a lixa da minha vida, viu? O ler é o equilíbrio. O ler, Lili, você falou certo, estava tudo certo, mas você falou na hora errada. Você usou o tom errado, porque colérica, irmãos, pensa que a gente precisa levar a nossa personalidade todo dia aos pés da cruz. E quem faz isso é o Espírito, é o papel do Espírito. É o Espírito quem nos convence. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse: olha, eu preciso ir. Eu preciso ir para que Ele venha e que Ele complete a boa obra na vida de vocês. Quem está aqui hoje? Quem foi deliberado? Quem recebeu o cargo, a incumbência de nos guiar, de nos confrontar, de nos constranger, de nos convencer? O Espírito Santo de Deus. Foi para isso que Ele desceu no Pentecostes. Só que se eu não me relaciono com o Espírito, eu continuo pecando sem ser convencida de que eu preciso ser transformada. E aí eu continuo vivendo. E aí eu continuo com os mesmos problemas de sempre. Visitando o gabinete pastoral a cada 3 meses. Com os mesmos problemas de sempre. E aí a gente diz, poxa, por que não muda? Porque não tem relacionamento com o Espírito Santo. Por que não muda? Porque não permite que o Espírito o convença acerca do pecado, da justiça e do juízo. É isso que o Espírito faz, irmãos. Terceiro ponto, versículo 9, que foi o versículo que nós lemos aqui no começo. Inclusive, tinha um tema, eu até esqueci. O tema era de dentro para fora. O tema dessa ministração. Porque o versículo 9 diz assim: a seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. A palavra do Senhor está dizendo, o Senhor deu um direcionamento a Ezequiel. E ele falou, olha, profetiza. Espírito sopra dos 4 cantos, dos 4 ventos. Sopra. E diga, entre dentro dos mortos. Então nós precisamos entender, irmãos, que transformação é de dentro para fora. É de dentro para fora. O Espírito me convence. Lili, é a forma como você tem andado, a forma como você falou, sabe, o que você tem visto, o que os teus olhos têm alcançado, aonde os seus pés têm alcançado. O Espírito me convence. Amém? Todo mundo aqui crê que o Espírito habita em nós? Irmãos, uma vez que nós confessamos Jesus como nosso Salvador, nós passamos a ser morada do Espírito Santo. O Espírito, ele habita em nós. E o Espírito é aquele que nos convence. Mas aí o Espírito me convenceu, amém, glória a Deus, aleluia. Viemos aqui num domingo daqueles bem abençoados, que o pastor Reginaldo estava assim, cheio da unção. E aí o pastor Reginaldo liberou aquela palavra e eu fui convencida. Amém, o Espírito me convenceu, Ele abriu os meus olhos, Ele me trouxe clareza. A partir de agora, eu decido, porque não é aquilo que o pastor liberou sobre mim, é o que eu faço com aquilo que eu recebi. De dentro para fora. De dentro para fora. É o que eu faço com aquilo que eu recebi. O Senhor me convenceu, o Senhor me levantou, o Senhor me alcançou. O Senhor falou, Lili, você precisa mudar. Lili, você tem que fazer o caminho de volta. Volta lá, pede perdão, faz o caminho de volta, se reconcilia. E aí eu vou pegar na mão do pastor, ou das irmãs, ou de quem quer que seja que tenha liberado sobre essa palavra. E eu vou dizer assim, Evinha, vamos lá comigo agora, porque o Espírito me falou. E aí, irmãos, sou eu.
Eu escolho, eu decido. O Espírito me falou, eu vou lá. Marivânia, me perdoa, irmão. Eu liberei uma palavra sobre você aquele dia. E lá no culto o Espírito me convenceu de que eu estava errada. Você me perdoa, irmã? Eu te amo. É que às vezes eu falo de uma forma que eu não deveria mesmo. Mas nós vamos morar no céu junto, irmãs. E tá tudo bem. Eu precisei de quem, irmãos, para fazer isso? Da minha força, da minha perna, do meu braço. E o Espírito que habita em mim me levou a fazer o caminho de volta. O grande problema é que nós vemos um nível de cristãos que fica se movendo de fora para dentro. Ah, mas por que a irmã não me procurou? Ai, Lili, eu recebi uma palavra. E aí, quer saber? Eu acho que eu nem vou mais congregar aqui em Pibi, Flórida. Porque como eu vou ficar encontrando a irmã, né? Porque a irmã me feriu. E deixa eu te dizer uma coisa, ela nem me procurou. Irmãos, é de dentro para fora. Franzinha, você me falou uma coisa, eu não gostei. Mas sabe de uma coisa? Nós somos irmãs, nós vamos morar no céu. Talvez você nem lembre o que você disse, mas você disse, entrou no meu coração, criou uma raiz de amargura e isso está me impedindo de caminhar com o Senhor. Vamos se ajustar? Por que eu tenho que esperar ela vir me procurar? Eu tô ferida, eu sou a ferida. Sabe quem está perdendo com isso? Eu. Porque talvez a irmã ou o irmão ou quem quer que seja nem se lembra, irmãos. E aí, a nossa mente é um campo de batalha e Satanás vai usando isso para nos minar. E aí Satanás vai usando isso contra nós, porque aí eu fico assim, é sempre uma ação de fora para dentro. Nós vemos os cristãos esperando, porque tem que tocar o louvor que mexe com o meu espírito. Porque o pastor tem que vir me cumprimentar. Porque o irmão tem que não sei o quê. E aí a gente vê um cristianismo que se move de fora para dentro. Mas a palavra do Senhor está dizendo, Espírito, sopra dentro desses mortos. Sopra dentro desses mortos. Entre nos mortos e traga vida. Irmãos, se vocês vão decidir que o Espírito haja de dentro para fora na vida de vocês, não compete a mim. Eu vou decidir que ele haja de dentro para fora na minha vida. Se vocês vão decidir, não, eu vou me levantar, eu vou buscar o Senhor, esse ano é ano de consagração, eu vou jejuar, eu vou subir monte, eu vou grudar lá nos irmãos, a gente vê os irmãos aí, Cezinha, Hulk, Bartô, Dreyfus, a gente vê uns irmãos aí queimando. Não, eu vou lá, eu vou me aproximar dos irmãos. Quem vai fazer isso? Eu vou escolher fazer isso. É uma escolha. É uma escolha. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos pedir para que o Espírito abra os nossos olhos espirituais. Paulo diz assim, quando eu era menino, eu agia como menino. Quando eu era menino, eu queria que minha mãe trouxesse mamadeira. Eu queria que minha mãe colocasse comida no meu prato. Eu queria que minha mãe calçasse o meu sapato. Por quê? Porque eu era um menino. E tá tudo bem, irmãos. Quando nós chegamos na nossa caminhada cristã, não tá errado procurar ajuda, procura ajuda. Nós temos grandes homens e mulheres de Deus aqui dentro deste lugar. Procura ajuda. Você tá começando a sua caminhada cristã? Procura ajuda. Tida, me ajuda. Estou com uma dificuldade numa situação. Você me ajuda em oração, irmã? Posso ir na sua casa? Tomar um café? Vamos se levantar? Mas eu estou começando. Paulo está dizendo, quando eu era menina. Só que aí, eu fui lá, eu caminhei com as irmãs, porque tem umas irmãs aqui que eu vou te contar, irmãos. Tem umas irmãs aqui que dá lugar na terra. E aí eu fui na consagração das irmãs, e o Senhor começou a me ministrar, e eu fui sendo convencida, e eu fui amadurecendo, e eu fui crescendo. Mas eu já não sou mais uma menina. Por que eu vou continuar agindo como menina? Chegou a hora de outras irmãs me procurarem. De outras irmãs olharem para mim e dizer assim, nossa, a Lili carrega algo. Eu vou me aproximar dela. Só que nós vemos cristãos dentro das igrejas com 10 anos de cristianismo, 15 anos de cristianismo, gostando de viver como menino. Calça meu sapato, me traz a minha mamadeira, coloca comida no meu prato. Por favor. Coloca, pastor Demétrio, uma comida no meu prato para eu poder me alimentar hoje.
Irmãos, com 10 anos, 15 anos, a pessoa tinha que ter vergonha de pedir para um pai calçar o sapato, não é verdade? 15 anos de idade, um marmanjo. Ô pai, calça aí meu sapato. Ô irmãos, não é mais tempo de nós vivermos assim. Não é mais tempo. Os dias são maus. Se nós não nos levantarmos e se nós não nos submetermos a nossa vida à ação do Espírito, e se nós não... Espírito, vem aqui. Espírito, me ajuda. Sopra em mim. Espírito, me ajuda. Hoje eu fui cumprimentar a Tata, ali quando o pastor deu a oportunidade de se cumprimentar. E aí a Tata falou assim pra mim: Lili, você falou uma coisa no PG e eu tô trazendo a existência. A Maurinha também falou pra mim esses dias: Lili, você falou uma coisa no PG e eu tô trazendo a existência, que é trazer o Espírito para o nosso dia a dia. Trazer a ação do Espírito para o nosso dia a dia. Então eu vejo que quando o negócio está muito... Aí eu tô lá: Espírito, vem aqui. Por favor, Espírito Santo, me ajuda. Sabe, me ajuda, Espírito Santo. Irmãos, porque essa é a função dele. Ai, Lili, mas eu vou pedir para o Espírito me ajudar. Irmãos, uma vez, eu vou compartilhar aqui um testemunho. O João, quando eu coloquei ele no maternal, ele tinha acabado de sair da fralda. Tipo assim, fazia acho que 2 ou 3 semanas que eu tinha conseguido fazer o desfraude dele. Irmãos, nós que gastamos dinheiro com fralda, a gente sabe a glória, a bênção que é tirar um filho da fralda. É glória, é uma maravilha. E aí o Joãozinho tinha acabado de sair do desfraude. E aí ele tinha 2 anos e pouco mais ou menos, a gente inscreveu ele na maternal, ali no Osmarinho. E aí ele foi, né, no processo de adaptação, só que aí ele não usava o banheiro. Não sei se por vergonha, né, criança, tem todo aquele cenário. E aí então, um dia eu fui buscá-lo e aí a tia falou assim pra mim: olha, a gente vai precisar pôr ele de volta na fralda. Aí eu pensei: meu Deus, elas vão botar uma fralda nele? Aí eu vou ter que começar a comprar fralda de novo, porque ele vai acostumar a usar a fralda de novo. Eu, ai, Senhor. Daí no outro dia, aí ela precisa mandar fralda, mãezinha. Porque se a gente colocar a fralda, ele vai se sentir seguro e vai fazer, né, o xixi, o que ele precisa fazer. Você manda a fralda amanhã? Aí eu, ai, Senhor, eu não quero que o Joãozinho volte para esse processo de usar fralda de novo. Aí não mandei a fralda. Aí quando eu fui buscá-lo, daí a Pro falou, né, de novo: olha, ele não tá usando o banheiro, ele precisa usar o banheiro. Aí eu, amém. Aí no outro dia eu fui organizar as coisas dele e pensei: vou pôr uma fralda. Aí eu pensei: não, eu não vou pôr uma fralda. Aí eu chamei o Joãozinho e aí eu orei com o Joãozinho. E eu falei assim: Espírito, o Senhor habita no João. Não existe um Espírito Santo Mirim, irmãos. Mirim é só lá do outro lado. O Espírito é o mesmo, que habita em mim, habita na Loreninha, habita no João, habita na Clarice. É o mesmo Espírito. E aí eu falei: Espírito, faz o Joãozinho usar o banheiro, por favor, Espírito Santo. E mandei, e não mandei a fralda. E eu pensei: meu Deus, porque, irmãos, a gente ora, mas nem a gente acredita, né? Meu Deus do céu. Aí fui. Aí quando eu cheguei lá para buscar o João, daí a Pro: nossa, mãezinha, o João pediu para usar o banheiro 2 vezes hoje. Aí eu, eita glória, esse é o meu amigo Espírito Santo. E aí a gente pensa: eu vou pedir, eu vou orar para o Espírito lembrar o meu filho que ele precisa usar o banheiro. Ali ele está ficando doida. Não, irmãos, quando ele desceu do céu foi para isso, para nos ajudar nas nossas limitações, para nos ajudar nas nossas fraquezas. O que o Espírito não pode fazer? Me fala. Pensa aí alguma coisa na sua cabeça e você pensa assim: o Espírito não pode fazer isso, ou isso é muito insignificante para que o Espírito faça. O quê? O que o Espírito Santo não pode convencer? Sobre o que o Espírito Santo não pode tratar? O que o Espírito Santo não pode nos ensinar? Me fala. É uma fralda? É um diagnóstico médico? É convencer alguém acerca de um pecado? Irmãos, a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra sangue e carne. Às vezes a gente fica lutando, batendo, discutindo. Eu acho que eu vou abrir a cabeça dessa pessoa. Como que essa pessoa não entende? Meu Deus, está torrando meu juízo.
ficar discutindo com essa pessoa. Ei, lembra do amigo Espírito Santo. Espírito, convence o ler. Eu lembro de um testemunho, o pastor sempre fala que uma vez chegou, e aí ele tinha tido um desentendimento com a pastora, e aí ele chegou e ela estava falando assim: Deus, o senhor viu o jeito que o Reginaldo falou comigo? E aí, gente, o Espírito não pode fazer. Senhor, não estou gostando do comportamento do Lê. Convence ele, Espírito Santo, que ele pode ser um esposo melhor. Me convence que eu posso ser uma esposa melhor. Sabe, Espírito Santo, eu ando tão irritada. Nós, irmãs, nós que somos mulheres, é muito mais difícil. A gente tem questão hormonal, a gente tem um monte de coisa que mexe com o nosso emocional. E são os hormônios, e é TPM, e é temperamento que junta com personalidade, que faz aquele trupé armado. Mas o Espírito não pode nos ajudar? Ai, eu tô tão irritada. Meu Deus, a TPM está gritando. Submete a TPM ao Espírito. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos visto hoje cristãos que ficam se usando de, principalmente mulheres, eu vou falar aqui e abrir um adendo para nós que somos mulheres, se utilizando de personalidade. Ai, eu sou colérica, coitado do meu marido. Ai, porque essa semana eu tô na TPM, então não pisa no meu calo. Irmãos, uma vez que o Espírito habita em nós, submete a TPM ao Espírito, submete a personalidade ao Espírito, submete o temperamento ao Espírito e vê se o ambiente da sua casa não muda. E vê se o ambiente dentro da tua empresa não muda. Experimenta. Experimenta, me ajuda aqui. Eu e as meninas, a gente sempre brinca, né? Que às vezes você fala assim: meu Deus, eu queria voar na garganta daquela pessoa. Mas, meu amigo Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a ser mais amável. Me ajuda a ser mais paciente. Sabe por quê, irmãos? Gálatas 5 nos deixa algo muito precioso. Eu tenho até que horas, pastor, que eu tenho? Não. 11 horas, é isso? Gálatas 5 nos deixa algo que é muito uau. É um manual, irmãs. E irmãos também, viu? Porque vocês também não são florzinha que se cheire. E Gálatas 5 fala sobre as obras da carne e o fruto. Isso, Gálatas 5. O nosso irmão Paulo nos deixa lá, apóstolo Paulo, nos deixa um ensinamento sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Qual é o entendimento que eu preciso ter? Primeiro, vamos começar pelas obras. Obra, eu decido fazer. Vou fazer uma obra lá em casa. Vou procurar um pedreiro. Os irmãos fizeram aqui uma obra, recorde, em tempo recorde, né? Diga-se de passagem. E aí os irmãos escolheram vir aqui trabalhar, procurou um pedreiro, se moveram, compraram o que precisava. Isso é uma obra, ok? A obra eu escolho, eu decido fazer uma obra. Então, quando Paulo ele diz, olha, lá em Gálatas 5 ele começa a dizer, existem as obras da carne. Então, todas aquelas coisas, irmão, é uma escolha. Nossa, Lili, você fala, parece ser tão simples. Não, irmãos, é palavra de Deus, eu escolho adulterar, eu escolho pecar. Eu escolho mentir. Eu escolho. Eis que é colocado diante de mim um caminho de bênção e um caminho de maldição. Eu escolho por qual deles eu quero trilhar. É fácil? Não, irmãos, não é fácil. Por isso que eu estou aqui falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque se não for ele, a gente não consegue. Se a gente não submeter a ele, a gente não consegue. E então, está lá, maledicência, tantas outras coisas, mentira, fornicação e todas essas coisas que nós cristãos conhecemos. E aí, Paulo começa a nos dizer sobre o fruto do Espírito. Um composto com 9 componentes. E aí, nós vemos as pessoas dizendo assim, ai, Senhor, me dá paciência.
Senhor, me dá domínio próprio. Senhor, me dá temperança, benignidade, bondade. Irmãos, não é me dar. Se você confessou Jesus como seu Salvador, se você declarou que o Senhor é seu Salvador e o Espírito habita em você, o Espírito carrega um fruto. Logo, os 9 componentes estão em mim, com o Espírito. Então eu digo, Espírito, aperfeiçoa em mim o domínio próprio. Espírito, aperfeiçoa em mim a paciência. Espírito, me faça mais amável. Espírito, me faça mais bondosa. Espírito, me faça mais alegre. Tudo isso o Espírito carrega com ele. Está lá no fruto, depois vai lá em Gálatas 5 e veja a grandeza do que o Espírito carrega com ele: paz, alegria, amor, bondade, benignidade, domínio próprio, paciência. Tudo isso não é Senhor me dá, já está aqui, o Espírito habita em mim, ele carrega esse fruto com ele. Então aperfeiçoa em mim, Espírito. Por favor, aperfeiçoa em mim, me faça mais amável, me faça mais paciente. Para nós, coléricas, irmãos, domínio próprio e paciência é só pelo Espírito. Se não for o Espírito atuando, não tem como, é muito difícil. Então nós precisamos ter esse entendimento. Então, voltando aqui para o texto, versículo 9, o Senhor diz para Ezequiel: profetiza para que os ventos soprem dos 4 cantos. E aí o que nós entendemos? Quando a gente pensa numa invasão, assim, num tornado, ou de repente nós estamos aqui, vamos aproveitar um pouco esse cenário de guerra, e nós estamos aqui, e de repente este lugar é invadido. Chega aqui um grande exército, cheio de autoridade, cheio de arma, cheio de tudo, um grande exército. E ele invade esse lugar pelos 4 cantos. Então vai sair daqui, vai sair dali, vai sair de lá e vai sair de lá. E invadiu esse lugar. O que nós poderemos fazer? A não ser se render. O que poderemos fazer? Alguns corajosos vão querer lutar. Não, eu vou lutar. Provavelmente vai morrer. Mas os inteligentes, eles farão o quê? Eu me rendo. Ok, eu quero viver. Ok, eu quero viver, eu me rendo. Quando nós pensamos nesse cenário, Ezequiel profetizando: ventos soprem dos 4 cantos. E eu penso uma invasão da plenitude do Espírito Santo neste lugar. Dos 4 cantos, qual é a opção que eu tenho? Me render. Ok, Espírito Santo. Ok, Espírito Santo, eu me rendo. Eu me rendo. Me convence, me transforma. Eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais para onde ir. Eu me rendo à ação do Senhor. E para finalizar, versículo 10. Versículo 10 diz assim: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida, se puseram em pé e eram, o que está escrito aí? Era um grande exército. Uma vez o pastor Reginaldo falou algo aqui nesse altar e aquilo me confrontou. Que ele falou assim: nós ficamos vendo a igreja como um hospital. A igreja é um hospital, a igreja é um hospital. Aí o pastor Reginaldo liberou uma palavra dizendo assim: a igreja neste tempo é um grande exército. E aí aquilo me confrontou. E o Senhor já estava falando ao meu coração sobre Ezequiel 37. E aí o Senhor colocou assim no meu coração: só seremos levantados como um grande exército quando aprendermos a submeter a nossa vida à ação do Espírito. O Senhor quer nos levantar, irmãos. O Senhor disse aqui através da palavra dele que aquele povo, o Espírito entrou, trouxe vida ao que estava morto, levantou aqueles ossos e eles foram colocados como um grande exército. Só que porque tantas vezes nós nos sentimos tão fracos,
Porque o Senhor tem liberado palavras sobre nós. Jesus é o nosso general. Jesus é o general de guerra. Jesus é vencedor invicto. A palavra do Senhor diz, olha, em Jesus nós somos mais do que vencedores. Existem palavras liberadas sobre nós. Somos vencedores. Jesus é o nosso general. Deus é o Senhor de guerra, é o Senhor dos exércitos. É aquele que vai à nossa frente. Sabe, é aquele que peleja as nossas lutas, as nossas batalhas. Mas às vezes nós vemos uns irmãos cheios de Deus e lutando e vencendo. E aí a gente pensa, eu acho que eu não faço parte desse exército, tem alguma coisa errada comigo. Sabe, por que tem pessoas que avançam e se levantam em autoridade, em poder, em ousadia. E eu sinto que eu fico andando em círculos, que eu não saio do lugar. Porque não submetemos a nossa vida à ação do Espírito. Não gastamos tempo com a palavra, não oramos, não jejuamos, não participamos de forma assídua dos cultos. Irmãos, ninguém é convocado para uma guerra e não vai preparado. Porque vai morrer. É muita loucura. Estamos aí à beira de uma iminente guerra, né? O cenário sociopolítico, o cenário mundial, não é dos mais favoráveis. E, irmãos, não será, porque nós sabemos que a palavra de Deus precisa se cumprir. E se está difícil, vai ficar pior. E se ficar pior, vai piorar mais um pouco ainda. Até que o nosso Senhor venha. Mas nós fomos levantados como um exército, é a palavra de Deus que está dizendo. Foram levantados como um grande exército. Mas eu não consigo guerrear de qualquer forma. Se eu estou ferida, como que eu vou para uma frente de batalha? Eu vou terminar de morrer. Eu vou ajudar quem? Ferida, ou sem uma arma, ou sem um colete à prova de balas, ou sem algo que possa de alguma forma me fazer mais forte diante daquela dificuldade, diante daquela invasão, diante daquele confronto. Só que nós precisamos ter esse entendimento. Efésios 6, Paulo nos deixa um segredo, a armadura de Deus. E aí nós queremos viver a nossa vida sem gastar tempo com oração, sem Bíblia, sem nos revestir da armadura. Aí quando Satanás vem, irmãos, e ele vem. Ai, Lili, está repreendido pelo sangue do Cordeiro. Está repreendido, mas ele vai vir, irmãos, do mesmo jeito. A gente querendo ou não, ele vai lançar dardo na nossa mente. Ele vai lançar dardo contra o nosso coração. Ele vai lançar dardo contra o nosso casamento. Ele vai lançar dardo contra a vida dos nossos filhos. Você querendo ou não, ele vai fazer. Ai, Lili, meu Deus, isso é uma loucura. Não, irmãos, isso não é uma loucura não. Isso é evangelho, cristianismo. Ele vai continuar nos atacando. Querendo ou não, mas aqui mora um segredo, porque alguns resistem mais e outros não conseguem suportar. Tiago nos deixa algo gracioso, irmãos. Tiago nos diz assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, vírgula, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aí nós vemos as pessoas assim, eu vou resistir a Satanás. Eu vou resistir, mas se esquece da parte A do versículo, porque primeiro eu sujeito a Deus, primeiro eu submeto a Deus, primeiro eu busco a Deus, primeiro eu me revisto, primeiro eu me levanto e depois eu resisto. Porque aí Satanás, ele olha para mim e ele diz assim, será que vale a pena? Eu acho que vai dar trabalho, eu vou pegar um outro irmãozinho ali que vai ser mais fácil. Olha assim, olha para as pessoas. Irmãos, Lili, existe irmão mais santo, irmão mais crente. Irmãos, existem irmãos que buscam mais. Existem irmãos que gastam mais tempo com o Senhor. Existem irmãos que submetem à autoridade. Existem irmãos que fecham brechas. Existem irmãos que submetem à liderança. Existem irmãos que cobrem a casa com sangue. Existem irmãos que pagam preço de oração. Existem irmãos que pagam preço de jejum. E aí a gente vê alguns irmãos e pensa, eu acho que ele é mais santo. Não, ele paga um preço mais alto. Ele escolheu pagar um preço mais alto. Ele escolheu se levantar como um exército. Mas ele não foi de qualquer jeito.
Ele entendeu que o Senhor estava o chamando para um grande exército, mas ele não se levantou de qualquer jeito. E é isso que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã, irmãos. O Senhor está nos dizendo: sejam transformados de dentro para fora. Deixem com que o Espírito os ensine de dentro para fora. Submetam a ação do Espírito de dentro para fora. E aí vocês verão que o Senhor nos levantará, irmãos, como um grande exército. A igreja gloriosa, triunfante dos últimos dias. Eu creio, irmãos. Eu creio que o Senhor tem um novo tempo liberado sobre nós, como igreja, não só como PIB Flórida, mas como igreja do Senhor sobre a face da terra. E nós precisamos ter esse entendimento. Se não estivermos com as armas certas, revestidos com a armadura de Deus, revestidos com a espada, revestidos com o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, cinturão da verdade. Cinturão da verdade é: caminha em verdade. Caminha em verdade. Se nós não tivermos com a armadura do Senhor e preparados, seremos uma presa fácil para Satanás no fim dos tempos. Seremos uma presa fácil. Ah, Lili, mas está tão difícil, Lili. Irmãos, tem hora da nossa caminhada que é mesmo difícil. Mas como eu já havia dito, existem muitos homens e mulheres de Deus aqui dentro. Sabe, não se afaste. Não deixe que raiz de amargura, o livro de Hebreus nos diz, para que nós não deixemos as raízes de amargura tomar conta do nosso coração. Porque quando a raiz de amargura entra, a gente vai se distanciando, E aí nós vemos lá naqueles vídeos lá do Animal Planet, Discovery, o primeiro que morre é o bichinho que se distanciou. O bichinho que ficou para trás, o bichinho que parou para beber água, que ficou prestando atenção no nada, perdeu o foco, tirou os olhos do leão, aquele que saiu de perto da manada, é o que vai morrer primeiro. Então, irmãos, é tempo de nós nos levantarmos. É tempo de nós nos levantarmos e nos submetermos à ação do Espírito. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã. Era só isso que ela queria compartilhar. Só isso, a coisa básica. Glória a Deus, amém. Deus abençoe Lili. Você pode se colocar de pé. Nós vamos orar agora. E tudo isso que o Senhor usou a vida da Liliane para ministrar o nosso coração, o coração da igreja. Eu estava falando para alguns meninos ali, falei para o pastor César, pastor Alex, falei, vai demorar bastante para vocês pregarem de novo agora. Porque a mulherada chegou aí firme. E tudo isso que Deus usou a vida da Lili para ministrar aqui, tem tudo a ver com o que está em 1 Tessalonicenses 5,19. Quando Paulo escreve à igreja de Tessalônica: não apagais o Espírito, ou não extinguais o Espírito, em algumas versões. Uma vez o Senhor, Ele acende essa chama em nosso coração, quando nós entregamos genuinamente a Jesus. Atos capítulo 2, a palavra do Senhor nos ensina isso, que todos os que creem recebem o dom do Espírito, que é a presença do próprio Deus habitando em nós. Aquele altar que havia no templo, que Salomão construiu, que os irmãos, junto com Zorobabel, Esdras e o povo reconstruíram, quando saíram do Egito, quando o primeiro templo foi derribado. Esse altar, hoje, ele está dentro do coração de cada crente. Nós somos o templo em que o Senhor habita. Então esse fogo, ele foi aceso por Cristo dentro de cada um de nós. Levítico 6, verso 12, diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará. Mas ao sacerdote cabe alimentar o fogo com lenha cada manhã. E se uma vez que eu não alimento esse fogo, que o Senhor acendeu em mim, na pessoa do seu Espírito, esse fogo vai se extinguir, ele vai se apagar.
tudo depende do que eu consumo, tudo depende daquilo que você consome ao longo da vida. Isso vai manter a chama do Espírito acesa ou vai fazer com que ela se apague ao longo do tempo? Eu não sei quanto a você, mas eu sou desafiado todos os dias a manter essa chama do Espírito acesa. E agora eu quero, em nome de Jesus, orar com você, e junto com você, que precisa da chama do Espírito queimando dentro do seu coração. Aquela pessoa que já não sente mais o Espírito queimar como no início. E hoje, sabe, o Espírito Santo confrontou e disse: olha, talvez o que você esteja colocando sobre o altar não tenha alimentado essa chama, ou não esteja alimentando esse fogo. Hoje é amanhã de trazermos lenha para o altar, irmão. E eu quero orar com você em nome de Jesus. Tem coisas que nós vamos fazer que só faremos pelo Espírito de Deus. Na nossa natureza humana nós não vamos fazer. Então, se você precisa da ajuda, do auxílio do Espírito Santo, eu gostaria de convidar você agora a sair do seu lugar e vir aqui. O Adriano vai colocar ali uma canção. Adriano, deixa Deus te usar aí. E eu quero orar em nome de Jesus. Você que precisa do auxílio do Espírito Santo de Deus, você que sabe que essa chama, se ela se apagar, você está morto, você está morta. Você que percebeu que os anos foram passando e parece que essa chama não apagou, o pavio está fumegando, mas se não receber um sopro hoje, ele vai apagar. Eu quero orar com você. Já quero pedir uma intercessora, que vem aqui agora em nome de Jesus. Vem cá, isso, Viviane, ora com ela. Essas irmãs que estão vindo aqui, eu quero pedir as intercessoras que estão aqui, por favor, venham orar com elas agora. Você, meu irmão, que está aí, que tem um chamado, que começou na obra de Deus, mas hoje está parado, está parada, por várias razões. Quero, em nome de Jesus, desafiar você a sair do seu lugar agora, vir aqui. Nós vamos orar. Tudo que fazemos pelo Espírito. Às vezes a gente se acostuma com culto, se acostuma com prédio, se acostuma com movimento, e a gente vai apagando a chama do Espírito devagarzinho, sem perceber. Quando a gente percebe, está frio, completamente. Então, em nome de Jesus, você que é membro dessa igreja, que sem perceber foi se tornando alguém institucional, ou seja, vem, participa dos cultos, vai embora, mas não se compromete com nada, sabe, às vezes sai mais vazio do que como entrou. Se os cuidados dessa vida têm ocupado mais espaço no seu dia a dia do que o reino de Deus, é tempo de rever isso aí, gente. Ainda dá tempo de reacender a chama do Espírito. Então eu quero, em nome de Jesus, sabe, convidar você, desafiar você a sair do seu lugar. Vem aqui no altar, nós vamos orar agora. Não extinguais o Espírito. E tem coisas que, se nós não declararmos, elas não vão acontecer. Como foi lido e ministrado aqui: profetiza, filho do homem, profetiza ao Espírito, e diz: Espírito do Senhor sopra nos quatro cantos, venha sobre esses mortos para que eles vivam. Tem coisas que a gente precisa declarar e pedir: Espírito do Senhor vem, Espírito do Senhor sopra, Espírito do Senhor se move sobre isso. Então, se há áreas na sua vida, na sua casa, que precisam desse movimento do Espírito Santo de Deus, hoje você precisa declarar. Hoje você precisa abrir a boca, você precisa profetizar, você precisa chamar a existência. Então, em nome de Jesus, meu irmão, sai do teu lugar, vem aqui, vamos orar agora, para a glória do nome do Senhor. Você que precisa e quer mais de Deus na sua vida, e isso acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. Sai do teu lugar, vem aqui, nós vamos orar. O Espírito do Senhor não é uma mercadoria para ficar sendo oferecido. Se está tudo bem, se você está queimando, continua no seu lugar. Mas se não, meu irmão, se você quer queimar, em nome de Jesus, vamos orar juntos aqui. Oh, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, nesta manhã, nós estamos aqui debaixo da autoridade dessa palavra liberada. Senhor, desta palavra, Senhor, que nos impulsiona a fazer o que Ezequiel fez, a profetizar ao Espírito. Senhor, o Espírito do Senhor está entre nós, Ele está em nosso meio, Senhor, mas às vezes, Senhor, nós vamos extinguindo, apagando o Espírito, quando nós vamos acumulando no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia, coisas as quais nós, Senhor, não precisamos, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, que nessa manhã
todo o entulho espiritual comece a ser retirado, comece a ser posto fora, Senhor. E eu peço ao Senhor, Espírito do Senhor, sopra dos quatro cantos e venha, sopre sobre os mortos, para que eles vivam em nome de Jesus, porque eu creio, Pai, que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Ele está sobre nós, está nesse lugar. Senhor, salva nesta manhã, Senhor, reescreva nomes do livro da vida, Senhor, restaura a comunhão, Senhor, faz queimar de novo no coração do meu irmão, da minha irmã, Senhor, esse fogo, Senhor, que um dia foi aceso lá atrás, mas que hoje, Senhor, Pai amado, se tornou apenas algo institucional. Senhor, pessoas que ardiam no Teu Espírito, que eram homens e mulheres de oração, eram servos, geradores de frutos, eram ativos em Tua obra, hoje estão paradas por várias razões, mas que nessa manhã, Espírito do Senhor, esse pavio que fomega possa voltar a queimar, em nome de Jesus. Que nesta manhã o fogo possa voltar a arder sobre o altar, Senhor. Somos nós que precisamos alimentar esse fogo com lenha, como foi dito aqui, que hoje, Senhor, todo o impedimento, hoje tudo que paralisava, que trazia desânimo, uma fadiga espiritual, um conformismo espiritual, possa ser retirado, esse quadro possa ser mudado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos sair daqui, meu Deus, mas nós não queremos sair da Tua presença. Obrigado por essa palavra rema, essa palavra revelada, essa palavra poderosa, essa palavra que, Senhor, Senhor, que é como o arqueiro tecendo a flecha sobre o arco, Senhor, e lança essa flecha hoje, Senhor. Essa palavra vem como uma flecha sobre a igreja, como uma flecha em nosso coração, que essa igreja queime no Espírito, que essa igreja, Senhor, viva, Senhor, gerando o fruto do Espírito, que hoje o meu irmão, minha irmã, eu, cada um de nós, possamos, Senhor, gerar esse fruto no Espírito, se é que fomos nascidos do Espírito, se é que vivemos no Espírito, se Cristo habita em nós, que possamos viver no Espírito do Senhor, para a glória do Teu santo nome, Pai. Senhor, muito obrigado, abençoe a vida de Liliane, sua casa, sua família, o ministério que o Senhor tem confiado em suas mãos, que ela continue queimando no Teu Espírito, para a glória do Teu nome. Leva-nos em paz, Senhor, continua ministrando ao nosso frágil coração, abençoe a vida dos meus irmãos, tome cada um deles que estão diante do Teu altar hoje, Senhor, que eles venham queimar, para a glória do Teu nome. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Teu Filho que nós oramos, o Teu Filho que vive, reina e reinará por toda a eternidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz. Vão todos em paz, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor. Deus